resultado, repito, deve ter incomodado muitos corintianos. Mas eu vejo com bons olhos a atuação da equipe. Eu acho que o Carrilho é um cara que está pedindo passagem. O desenho da equipe é um desenho inteligente, pode ser usado mais vezes. Contra equipes mais fracas, o Corinthians faz um jogo de imposição. Então, assim, eu entendo a preocupação, mas eu não vejo tantas notícias ruins hoje no empate. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar como a imprensa analisou esse pós-jogo. O Timão tomou o gol de empate no final. Todo mundo ficou maluco porque dava para conseguir os 3 pontos jogando em casa contra o bom time do Internacional, que vem embalado na competição. Faz muito tempo que o time do Inter não perde. Então assim, o Corinthians conseguiu abrir o placar com o Yuri Alberto, tomou um empate logo no primeiro tempo. No segundo voltou, buscou ali a jogada, teve o lance do pênalti. O Yuri Alberto foi lá, converteu, fez o 2-1 e foi segurando, tentou, quase marca o terceiro e tudo mais, isso e aquilo. O Depay fez uma boa partida até. Deu até assistência ali pro gol do Yuri, né? Porém, no finalzinho acabou não segurando a vitória e tomou um gol sofrido, quase no apagar das luzes. E a imprensa acabou analisando, falando o que aconteceu nesse jogo e também acabaram elogiando, apesar do resultado ruim, a boa atuação do Corinthians, mais uma na temporada, após esse meio ali de janela de transferências, né? Vamos acompanhar tudo que eles falaram a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Tá. O fato dele falar abertamente sobre isso aumenta a vontade de quem acha que esse tipo de coisa é a comprovação de que, então é fraco, mas e o salário? Mas... Então, quem faz terapia é fraco? Se não fosse para os fracos de cabeça, se esse tema não fosse, entre aspas, polêmico, entre muitas aspas, polêmico no ambiente do futebol, porque nas demais modalidades assim, não só é aceito, não só é importante, não só é uma coisa que faz parte da preparação, é indiscutível. Nós temos a maior atleta olímpica brasileira. Perfeito. No momento em que ela atinge o seu auge, na última edição dos Jogos Olímpicos, ela fala assim, tá ali a minha psicóloga, se não fosse ela, eu não teria conseguido nada disso. E a Simone Biles sucumbiu por causa disso, isso não pode... Também. Se não me engano, o Arias. Até conseguir voltar. Né? Então, Lianco, recentemente. Alguém que, de maneira importante, né, porque acaba sendo educativo, né, se abre desse jeito, vira alvo de mais ataques e de outro tipo de ataque, que é o ataque da imbecilidade orgulhosa que caracteriza essa era na caminhada da humanidade, por pessoas que, evidentemente, são incapazes de falar sobre esse e Acho que demais mal informadas, só para a gente fazer a lista, só para pontuar, Bernardo, de passar, porque, assim, recentemente, Arias, Lianco, Richarlison, agora a gente está vendo também o Yuri, que recentemente falou sobre isso, são jogadores que estão abrindo portas para os demais, porque é uma profissão que existe uma pressão absurda, existe um holofote imenso, mexe com a paixão das pessoas e a tua irracionalidade que está aí só querendo ver gol não pode ser maior do que a saúde mental de ninguém. Você imagina se algumas pessoas ficam irritadas porque uma pessoa estranha foi lá e as ofendeu alguma vez ali? Em algum lugar, você imagina um jogador que tem que lidar com isso o tempo inteiro. Ele ganha não sei quantos mil reais ou 1 milhão por mês. Tenho relatos de profissionais do futebol de que um dos maiores problemas hoje é lidar com a saúde mental dos jogadores. Muitos são obrigados a tomar remédio tarja preta para suportar a pressão. Isso é que é o mais curioso. Porque o Corinthians, se voltar a jogar constantemente como fez hoje, dificilmente vai ser rebaixado. Eu acho que tem alguns dilemas nessa acho que só trajetória. Que o tempo está ficando um pouco curto. Pois é. Né? Eu tô achando isso já tem um tempo. A quantidade de pontos ela não é tão generosa. O Corinthians está jogando melhor, mas deixa de ser um campeonato faltam 9 rodadas. Então, mas houve um momento na temporada em que se o Corinthians jogasse... Então, aí, se estiver jogando futebol pré-janela de transferências, antes do Ramon começar a acertar a equipe, você olharia para o Corinthians hoje e você diria, não, esse time vai ser rebaixado porque não vai conseguir lidar com a pressão. Então, concordo contigo, Dani, o tempo vai se encurtando, mas eu acho que o tempo ainda os 2 próximos jogos do Corinthians, Atlético Paranaense e Cuiabá, se não me engano, são jogos bem favoráveis, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Olhando aqui. Puxando de cabeça. Então, o Corinthians tem uma tabela Atlético boa em casa e Cuiabá fora. Então, o Fluminense também. Até o final. É uma chance boa de recuperação. É óbvio que esses jogos vão ganhando peso muito grande, porque você perde jogos, porque o torcedor, por mais que o empate de hoje seja doído, o torcedor olha para o empate contra o Inter e está incomodado porque sabia que podia ter vencido. Sim. Mas você não acha um resultado atípico,
Não é um tropeço na recuperação. Quando foi o último jogo que o Inter perdeu no Brasileiro? Acho que tem 9 rodadas. Faz tempo. Com essa, 9 rodadas. Perder ponto para o Atlético Paranaense hoje, em casa, é um tropeço. O Atlético está muito mal. Perder ponto para o Cuiabá fora... É um tropeço. É um tropeço porque o Corinthians não pode perder ponto para um time que está abaixo dele na tabela de classificação. E então, é concorrente direto. Então, quando... Vamos esperar lá na frente. Quando o Corinthians estiver recuperado, eu acho que a tendência, certeza eu não tenho, porque também se chegarem ali faltando 5 rodadas, 4 rodadas, 3 rodadas com o time na zona do rebaixamento, aí o peso fica insuportável. A última rodada é contra o Grêmio e o torcedor do Corinthians está com isso muito vivo já. Quando isso acontecer, do passado. Eu vou olhar para o Yuri Alberto e vou falar, esse cara é um símbolo da recuperação da equipe na temporada. Só pegar o gancho. Sim. Porque você olha, você tem os ícones da recuperação, né? O treinador é um deles, a contratação de um goleiro depois da saída do Cássio, como o Cássio saiu e não era para ser desse jeito, passa por isso. O Romero entra nessa lista? Muito. O Romero é um jogador histórico. Um jogador histórico que na hora da pressão e do peso... Fez falta hoje. Fez falta hoje. O cara que acharia um gol hoje sem você lembrar que ele estava em campo, talvez sem tocar na bola. E provavelmente o ataque hoje com ele seria sem o Depay. Né? Talvez falar muito do Depay hoje seja um bom motivo, porque você tira um pouco a pressão dos outros jogadores. Porque é curioso, o Depay não parece nem um pouco preocupado com a pressão, porque o Depay ainda não entendeu, e vai entender uma hora, o que é o Corinthians, o que é jogar no futebol brasileiro, o que é a pressão. Ele sabe, racionalmente, mas ele ainda não absorveu. Ele ainda não e é normal. Experimentou também. É normal que normal. Chegou agora de uma cultura muito diferente, de outro tipo de competição, de outro tipo de reação com o futebol. É normal, seria impossível entender. Talvez seja melhor ter esse Memphis puro. O Romero entende isso e transforma isso em força em campo. Sim. Né? O Yuri Alberto está conseguindo fazer isso agora ao lado do Romero, teria muito mais facilidade. Então, eu acho que o resultado, repito, deve ter incomodado muitos corintianos, mas eu vejo com bons olhos a atuação da equipe. Eu acho que o Carrilho é um cara que está pedindo passagem, o desenho da equipe é um desenho inteligente, pode ser usado mais vezes. Contra equipes mais fracas, o Corinthians fazendo um jogo de imposição. Sim. Então, assim, eu entendo a preocupação, mas eu não vejo tantas notícias ruins hoje no impacto. Quando o Eugênio fala que o tempo está passando, a gente está falando isso, há quanto tempo a gente está sentando aqui falando, olha, mas pelo menos o cenário é positivo, pelo menos a impressão hoje foi positiva. Já tem uns 3 ou 4 jogos. O Corinthians até o gol é muito pouco, né? O Corinthians, principalmente após o empate, quando ele liga a chave, para tomar um empate no primeiro tempo, vou voltar a jogar e cria. O segundo tempo, fora o segundo gol do Inter, é um ótimo segundo tempo do Corinthians. Quando você olha isso, é interessante o que se faz. Principalmente depois do que você não viu no meio de semana e você questionou se era o mesmo treinador que vinha nas últimas semanas. Só que é aquilo, é o que o André fala dos títulos. De nada vai adiantar se não começar agora a somar ponto. O torcedor não quer mais saber se o time funcionou, sabe? Se o Carrijo foi bem, se o Garro estava em campo, se a pressão, se a circulação de bola para criar serviu ao Wilton. Infelizmente, você chega numa reta de campeonato, que é o terço final ali do campeonato, né? A última parte. Deixou passar muito. Foi muito tempo sem jogar para achar que só jogar agora resolve. E isso é uma aflição. Isso é uma aflição. O que vai pro travesseiro hoje é isso. Você agora vai ter uma data FIFA. Assim que voltar na data FIFA, o foco vai estar em precisamos reverter a derrota para o Flamengo. Será? Porque o Ramon tem dito recorrentemente que não é esse o foco. Não é o foco, mais que ele diga. Você tem um jogo na Neoquímica Arena, a torcida vai querer que vingue. Que você saiu do Fortaleza. Então tá aí um pouco do que rolou nesse pós-jogo, né? Apesar do empate não ter sido um bom resultado, né? Porque tava vencendo até o final. Não foi uma partida ruim do Corinthians. É claro que no segundo tempo, a equipe ele acabou tentando segurar demais o 2-1. E querendo ou não, um placar muito perigoso. E com isso o Inter se lançou no ataque, foi por tudo ou nada. E consequentemente ali no finalzinho acabou metendo o gol de empate, né? Isso é bem ruim porque deixou de ganhar 2 pontos, o que deixaria o Corinthians ali muito próximo de sair da zona. Agora com esses 2 pontos a menos, o Timão segue na zona de rebaixamento agora e contando ali os pontos para os próximos jogos. Claro, vai ter a data FIFA, vai ter o Flamengo, depois na Copa do Brasil, como foi bem falado, porém o foco total tem que ser não cair no Campeonato Brasileiro, porque eu aposto que todo mundo trocaria qualquer título pela permanência ali pro Brasileirão do ano que vem. Então comente abaixo, diz aí o que você achou da atuação do Timão e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até logo mais, valeu!